O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Eu me chamo Leandro, muito prazer. A gente retoma aqui a nossa agenda de entrevistas em 2023. E para o pontapé inicial, ou para o passe inicial, eu chamei o Afonsinho, diretamente de Paquetá, no Rio de Janeiro, o prezado amigo Afonsinho, prezado amigo da bola. E o Afonsinho, eu já abro aspas para ele aqui, vocês vão ouvir palavras dele no nosso papo, na nossa conversa, abrindo aspas para ele: a bola é o meu rumo, o meu guia, o meu farol. Esse é o Afonsinho, que se autodeclara um fanático ainda por futebol e para sempre pela bola, pelo jogo. O Afonsinho é médico, ele vive em Paquetá, uma ilha do ladinho do Rio de Janeiro, e foi um dos rebeldes mais importantes e o que mais conseguiu mexer na estrutura do nosso futebol e na conversa, no debate, sobre os direitos trabalhistas relacionados aos atletas. É uma história inspiradora do Afonsinho, um pós-carreira muito admirável também. O Afonsinho mostra pra gente na conversa aqui um tanto de memória, né, memória de bola, mas também um tanto de consciência sobre o hoje, sobre a vida que a gente leva hoje. Para mim foi muito gostoso poder conversar com o Afonsinho. Eu espero que seja muito gostoso para você ouvir o que o Afonsinho tem para falar. Afonsinho, querido, muito obrigado por falar comigo, por falar com o Monolito. Antes de falar com o jogador, quero perguntar para o médico, né? Como você está enxergando a vida, como está a vida ao seu redor depois de Covid, depois de cloroquina, de negação de vacina, de tanto maltrato, né? Que a medicina, que a saúde pública sofreu nesse Brasil, coisas que deveriam ser um consenso, uma obviedade, né? Mas acabaram sendo atacadas aí, a saúde coletiva, a saúde pública. Como está sendo para você sair desse período, passar por esse período absurdo da vida que a gente leva? Você falando assim até me alivia, porque eu estava achando que era muita coisa assim, para mim, pessoalmente, né? Todas essas questões são gerais e tal, mas porque tem sido muito difícil, né? Essa sem contar o tempo anterior, mas essa passagem de ano até esse ponto aqui, muito tumultuada, muito sofrida mesmo, né? Tem que ir aí lutando para conseguir mudar essa situação política e da maneira complicada como ela se faz, né? Como se tornou e tal, e muita coisa, né? Não só da gente aqui, quer dizer, essa história dessa guerra, depois da morte do Pelé, do Dinamite, assim, muito próxima, tudo, eu acho que eu fui atropelado por isso tudo aí, sabe? E agora essa questão lá de Turquia e Síria, eu só posso pensar que passando isso a gente tem a compensação, tem dias mais tranquilos. Eu sei que é necessário conquistar isso, não cai do céu. Eu acho que no momento, o ponto é esse, quer dizer, parece que há uma compreensão de que a necessidade de todos, né? De que todos participem e colaborem para a gente chegar a melhores dias. A gente que não é da saúde, um dia talvez vai começar a conseguir entender o que foi para um profissional da saúde esse período pelo qual a gente atravessou e de alguma forma continua atravessando ainda, o período pandêmico
e da Covid. Certamente a gente não consegue calcular. Agora, Afonsinho, eu vou cantar para você a escalação do primeiro colegial da minha escola em São Paulo, Caetano Miele, Luiz Bradock no gol, eu, Sapão, Moisés e Banana. No banco de reserva tinha o Denis, o Churros, o Diego Soneco, o Johnson. E eu vou te dizer que eu não lembro da voz de nenhum deles. Eu não lembro se eles eram bons alunos, não lembro se eles gostavam de alguma matéria específica, se eles comiam a merenda da escola. Não lembro quem era rico, quem não era, quem era mais pobre, se eles gostavam de qual banda, não lembro. Mas eu lembro exatamente de como eles jogavam futebol. Isso eu nunca esqueci. Eu olho, eu lembro deles, lembro do nome, eu lembro de como eles jogavam futebol. Quais foram os teus parceiros de futebol de infância, Afonsinho? De escola, de quintal de casa? Essa molecada que não conheceu o gramado do Maracanã, mas na sua memória dividem espaço com Pelé, com Dinamite e com todos os outros com quem você jogou bola. Ah, rapaz, você tocou num ponto bem, bem sensível, né? Eu acho que isso é a essência de tudo, né? É a base que sustenta a gente, né? Como memória. Quer dizer, eu sou nascido em São Paulo, na capital, mas nunca nem morei. Nasci lá porque a família da minha mãe era de lá e os 2 primeiros filhos, né? Ela teve lá minha irmã mais velha e a mim. Mas eu fui criado na infância em Marília, né, cidade do interior de São Paulo, e a adolescência em Jaú, a minha outra cidade. Até com 17 anos vi para o Rio de Janeiro. E, então, essas lembranças, primeiro de Marília, né, quer dizer, aquela coisa do quintal de casa, ficar ali o dia inteiro com 2 ou 3 parceiros assim da mesma idade, né? O Carlinho, o Mussi e o Epaminondas, principalmente. Na esquina já tem outros garotos e tal, alguns até da mesma escola e tudo, aí começa a jogar na rua, na esquina. Mais à frente tinha a cidade acabava ali, começava uma fazenda, e então a gente ia com a bola lá entre os carreiros de pé de café, né? E assim que vai. Depois, aí Jaú foi semelhante também. Tinha um garoto de perto de casa que já conhecia os outros ali, umas 2 ou 3 quadras mais na frente, onde era uma padaria ali que reunia ali uma garotada, e alguns até começando a ter que trabalhar para ajudar a família, né? Aprendi o ofício de padeiro ali, e outros numa fundição, que era uma fábrica de chuveiro, de fogão, tinha uma fundição, com aprendizes e tal, e a gente aí já fazendo o nosso timezinho, tá? Aproveitar um terreno mais à frente, né? no pé do aterro da estrada de ferro, isso lá embaixo. A gente mesmo aí, a cidade também acabava ali na estrada de ferro, então a gente capinava um terreno ali, fazia um campinho, aí depois campeonato infantil, aí varziano e tal, aí passei o amador do 15 de Jaú, né? E essa ligação, né? E até hoje, quer dizer, eu sou fixado, talvez doente mental em relação à bola, né? A bola é meu rumo, meu guia, meu farol. É o nosso, Afonso. Eu me recordo da mudança do primeiro para o segundo colegial. Eu não era dos melhores da escola, mas era um dos bons, era bom. E tinha o Fran na outra sala, e eu, quando mudou as salas, né, do primeiro para o segundo colegial, torci muito para cair na sala do Fran, porque eu queria tabelar com ele. Eu nunca tive a chance de ser da mesma sala que ele, de participar. Um dia eu encontro esse Fran por aí, eu já não sei se era Francisco, se era Fran Sérgio. Você falando isso também, com essa história de infância em Marília, adolescência em Jaú, então foi quando eu entrei na 5ª série, porque você falou disso assim, na escola e tal. E aí, então, quando nós mudamos para lá, no Instituto de Educação, meu pai fazia o curso lá e eu estava na 5ª série. E tinha um senhor, assim, uma figura, né, um incentivador cultural muito grande. Ele era o porteiro da escola, mas a gente tinha essa
esse talento, né? Ele que organizou a banda marcial lá, que foi campeão do estado lá no determinado ano, e ele também gostava de futebol, resolveu fazer um time da quinta série, que eram os garotos, né, a última série do curso primário e tal. Aí entrou lá na sala, combinado com a professora, para ver os garotos que estavam. E aí perguntou que ia fazer um time de futebol de salão dali, da quinta série, quem que estava interessado e tal. Eu, né? E aí, claro, eu levantei o braço e tal ali, mas era um garoto que estava chegando na cidade, aí ele escolheu lá, sei lá, 15, não sei quantos e tal, e eu fui o único que fiquei de fora. Ele conhecia todo mundo, uma cidade pequena, Jaú, sabia, fulano é filho de fulano. Aquele garoto, eu era muito magrelo assim, né, pele e osso mesmo, franzino. Então, ele naturalmente escolheu um número lá e eu fiquei de fora. Aquilo para mim foi... Eu fiquei arrasado, assim, cheguei, né, acabou o mundo. Aí, né, cheguei em casa e tal, lá chorando pelos cantos, não sei o que. Aí meu pai, quando chegou do trabalho, o que aconteceu? O que houve aí e tal, não sei o que, tava, né? E aí, a situação era essa aqui. Aí, felizmente, ele, como também fazia o curso lá, foi e pediu para o seu Cassiano, era o seu Cassiano, o nome dessa figura extraordinária de lá. E se não puder deixar eu fazer um treininho ali e tal, né? Tentar ali e tal. E é claro, era uma coisa simples assim, deixou, aí pronto. Aí eu fiquei lá para sempre e tal. Mas foi duro, rapaz. Eu tinha acabado de mudar de cidade, né? Eu tinha, acho que 10 anos incompleto, que é uma idade chave até. Existe uma música que se chama 9 Anos, que é a letra do Fernando Brant, a música acho que é do Milton Nascimento, ele que canta, que fala sobre isso. Depois eu conheci o Fernando Brant lá em Belo Horizonte e ele me dizia que era aquilo, que o pai dele era juiz e que mudava de comarca assim, e que também, né, que nessa idade teve uma situação semelhante. É uma idade chave para essas coisas, né? Que a sua casa, a sua cidade, a sua rua, os seus amigos ali de perto, é o seu mundo, né? E você muda de uma cidade para outra, assim, é bem complicado. Inclusive, né? E tem também, viu, Afonso, a mudança de clube, né? Eu me recordo de ter visto um material da TV São Paulo, alguns anos atrás. São Paulo tinha um atacante chamado Brenner. E o Brenner conta na TV São Paulo que quando ele viu que o São Paulo poderia emprestá-lo para o Fluminense, ele pensou em parar de jogar. Não porque o Fluminense seja ruim para um jogador de futebol, mas porque, porra, você passou 10 anos da sua vida, você chegou aos 9 e você está aos 19 dentro de um mesmo clube, dormindo naquele clube, e de repente esse clube quer que você saia. É difícil, né? É difícil para um menino de 19, até para quem tem mais idade, entender essa dinâmica do futebol, de que, porra, o lugar onde eu vivi não me quer mais. Como é que é isso? Eu tenho duas situações, uma até muito extraordinária. Primeiro, a encrenca lá do negócio de passe e tal, né? Eu em determinado momento, ficou um negócio, não ia nem para frente nem para trás, um impasse, né? E foi passando o tempo, e aí o pessoal, quando ia, essa época do ano, assim como agora, começar a temporada, o Laria ia fazer um time para disputar o Campeonato Carioca, e pediu o Botafogo para me fazer uma promessa. Eu não saí, eles não deixavam sair, não deixavam jogar, e tal, o tempo passando, e eu, né, e prolongando o tempo e tal. E quando eu fui me reunir com o pessoal do Olaria e tal, eles, né, me convidaram, fizeram a proposta, e eu tinha pensado, não que fosse uma coisa de repente, tinha um tempo que aquilo vinha, um desgaste muito grande, e eu aí, como eu estava entrando no 4º ano da faculdade, eu pensei direitinho e falei, não, tá certo que futebol é a coisa que eu mais gosto e tal na vida aí, mas também a vida é mais do que isso, eu não posso estragar, é um jovem, muito jovem, é um peso muito grande. E então eu falei, é melhor eu tratar de me dedicar, né? O 4º ano ia começar as práticas médicas e tal, aquela coisa. Falei, felizmente não deu certo. Eu, de caso pensado, amadurecido, eu resolvi parar.
E aí, como eles eram mais experientes e tal, os dirigentes de lá falaram, não, você vem aí, a gente volta a falar, não sei o quê. Aí eu, fim de semana em casa, sozinho lá, né, no Rio, eu resolvi aceitar a proposta de jogar o campeonato, que era um contrato só de 3 meses, pelo Olaria, para acabar de pagar, que eu tinha assinado um contrato já com o Botafogo e tinha dado entrada no apartamentozinho ali na General Severiano, onde eu morava, né? Mas eu tinha que pagar umas parcelas semestrais e umas mensalidades. Então eu tentei me organizar, falei, o pouco que eu ganhei eu ainda vou perder, não sei como é que eu vou me virar para acabar de me formar. E eu só fui para o Olaria com essa intenção, né? O que acabou sendo um renascimento para mim, né? Eu morava, a General Severiano morava ali, o campo Botafogo era menos de 100 metros, e era um martírio, uma dureza chegar lá, aquele clima pesado e não sei o quê e tal e tal. E eu acabei indo lá para o Olaria, um subúrbio no verão, voltar na Avenida Brasil, um sol terrível, um calor, um sufoco, o estádio em obra, ia treinar lá na refinaria da Petrobras, lá em Caxias. Tudo parecia o contrário, mas a campanha foi muito boa, a Olaria se destacou entre os clubes menores e tal, mas eu retomei o gosto, né, o prazer e principalmente a consciência de que se eu saísse no futebol não ia parar e tal, né? Foi uma sorte. E um outro caso o que foi bem logo, é do Ney Conceição, esse meu parceiro lá de meio de campo e de vida, nós somos muitos amigos, assim, as pessoas relacionam sempre que a gente é muito próximo, até hoje sempre, né? Desde o começo de carreira, e quando o Palmeiras quis levar o Ney é um jogador genial, né? Basta dizer que Pelé era fã dele e botou o apelido dele de Chiclete. Ele tem um magnetismo com a bola, assim, é um negócio genial mesmo, um jogador fora do comum. E o Palmeiras, então, precisando renovar lá o seu meio-campo, né? Tinha o Dudu, com a Ademir da Guia, quis levar o Ney. O Palmeiras sempre com esse olho clínico. E aí, num momento difícil, aí foi aí que eu me lembrei da sua fala aí, que a gente, né, com um amigo discutia, tentar um negócio de mudar do Rio de Janeiro para São Paulo, como é que ia ser, como é que não ia ser e tal. Aquela altura da vida, naquela situação, era um tempo também socialmente muito tumultuado, né? E então existe até histórias folclóricas, diz que o Ney não queria, porque a gente se dava muito com os novos baianos, jogava uma pelada no dia de folga e tal, muito ligado à música, isso tudo. O Ney até toca instrumento e tal. E aí, mas ele apenas resolveu achar que mudar de cidade do Rio para São Paulo, aquela altura, no meio daquela confusão. E se tem um prazo, você tem que ir ou não ir, acabou não indo, né? Uma história que ficou aí no futebol e tem tudo a ver com o que você falou. Foncinho, eu quero falar um pouquinho com você sobre o filme Passe Livre, né? O filme vem na primeira metade dos anos 70, depois desses acontecidos todos, depois do Olaria, né, depois de toda a história com o Botafogo. A rigor é uma crítica estrutural aos direitos trabalhistas, né, pro jogador de futebol. Só que se não fosse a disponibilidade sua, né, teria sido um filme bem diferente e talvez um pouco mais pobre, né? A sua abertura para se mostrar no filme foi muito importante. O filme, inclusive, começa com o Pelé falando que o único jogador livre que ele conhece é o Afonsinho, né? E depois canta o Gilberto Gil, cantando pro prezado amigo dele, que é o Afonsinho. Veja bem, eu estou falando de Pelé e Gilberto Gil. Então, poxa vida, filmaço, né? E o filme acabou se habilitando, né? O filme Dois imortais, né? Dois imortais, claro. E o filme conseguiu penetração para circular numa intelectualidade da conversa brasileira, né? Atingiu gente que queria discutir
as coisas, né? E eu queria te ouvir sobre essa provocação, né? Você é um estudante de medicina que não quis... você não quis tocar violino, você não quis fazer outro tipo de arte, né? Você quis jogar bola, e com uma bola você conseguiu chegar nesse debate, nesse lugar da intelectualidade. Eu queria saber, tantos anos depois, assim, o que o filme Passe Livre, o que aquele período para você, o que ficou, né? O que ficou daquele período, enquanto, enfim, possibilidade de você conversar, contar a sua história, mostrar a sua história e inspirar mais pessoas através dela. Foi muito importante naquela época, né? A história do Passe Livre, né? Chegou num ponto, estava falando, era no meio aí de uma ditadura militar, né? Com censura e essa coisa toda. Então, alguns apoios foram fundamentais. Já no núcleo, lá dentro mesmo, né, do clube, do Botafogo, teve uma situação assim, que foi um apoio importante, que eu nunca canso de agradecer e de lembrar, porque houve um momento que os dirigentes me proibiram de treinar, né? Proibiram a rouparia de me dar material, estava proibido de jogar e tal. Nesse dia que me deram essa notícia, eu cheguei para treinar, então no portão assim, e eu tenho até essa foto, conversando com o Jairzinho na entradinha do portão do vestiário, e é engraçado que o repórter fotográfico foi muito esperto, porque tinha uma plaquinha assim, proibida a entrada de pessoas estranhas. Então, daí eu estou conversando com o Jair assim, e o cara foi e fez essa foto, o cara foi feliz, eu tenho aí no álbum. Mas o que eu quero dizer é que, nesse momento, quer dizer, o Newton Santos, que tinha se afastado também, né, do clube ali, o encerramento da carreira do Newton Santos foi traumático, assim, porque, né, o clube não aceitou que ele parasse, apesar de que ele já tinha anos querendo parar, mas sempre renovava, porque era o grande Newton Santos, né? A figura que mais simboliza o Botafogo. Assim. Costumo dizer que você olha a estrela do Botafogo, você vê a cara do Newton Santos. Então, ele teve um gesto muito carinhoso, assim, falou comigo assim, tal, vi que ele, quase como um filho, assim, ele dizendo assim, você abre o olho, que esse pessoal é muito complicado, negócio de dirigente, cartola, aquelas histórias e tal, mas sempre com aquela sabedoria. A sabedoria do Newton Santos era um negócio impressionante. Cada vez que ele falava uma coisa, tinha uma ideia lá atrás. Ele falava assim, aquilo você tinha que pensar, porque ele tinha uma ideia lá atrás. Ele era bem característica dele, bem sério, fechado assim e tal. E também frequentava de vez em quando o clube, porque na frente tinha uma república, um negócio assim, que moravam alguns artistas, né? O chamado Solar da Fossa, que até tem um livro que foi feito com esse pessoal. Ali onde hoje é o Rio Sul, ali no Canecão, ali tinha uma casa antiga que era um solar, que moravam alguns artistas e tal. E havia se encontrava, ia procurar o interesse lá do trabalho deles e tal. E o Chico Anísio também, aí gostava de futebol, aí de vez em quando passava ali e tal. E também teve uma palavra de apoio que eu guardei para sempre e tal. Depois vem a música do Gil e tal, tem um livro também do Kleber Maziero, né? E assim foi. Depois o outro filme aí do time Trem da Alegria que nós fizemos como uma alternativa para uma dificuldade de momento também. Inclusive, Afonso, você citou Olaria, né, que é uma história deliciosa. Foram 6 meses ali que eu acho muito legal contar essa história, né? O Jair Rosa Pinto de técnico, a coisa do proibido proibir. Você podia até chegar atrasado no treino, né? Porque era um estudante de medicina, era um clube que, assim, aquele Olaria, eu não sei se é uma justiça, se eu estou sendo
justo ao falar que 10 anos antes da democracia corintiana, aquele clube ensaiou um pouquinho de um comportamento libertário ali, que, poxa vida, realmente estava fora do molde. E acabou funcionando, foi uma vida, né? Até conquistou torcedores, né? Flamenguistas, vascaínos. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa história, né? Você já falou um pouquinho dela, e também sobre o aspecto do futebol suburbano, futebol de bairro, o futebol dos pequenos do Rio de Janeiro, né? Que hoje estão, puxa vida, está numa decadência, né? A gente não consegue mais, a gente vê mais time de repente financiado por igreja, por empresas, por prefeituras, e não consegue mais ver uma olaria. Nesse momento, times com dono e não sei o que e tal, é um negócio muito estranho, né? Então você lembrou bem, quer dizer, eu acabei no final passando as 3 vezes, não sei se 4, mais que 3 vezes, pela olaria. Nessa vez eu fui emprestado porque, né, a situação não resolvia, e aí eu fui lá. Aí o treinador era o Paulinho de Almeida também, que tinha sido um grande jogador do Vasco, né, naquele período daquele Vasco histórico e tal. E foi esse primeiro, né? E aí depois, na volta, quando eles não aceitaram o meu retorno, porque eu ainda tinha o resto de contrato, tinha sido emprestado, tinha o resto de contrato, e eu tinha que resolver a situação. Eu percebi que eu tinha que continuar jogando, que a minha atividade principal era, né, futebol ali, né, profissional de futebol, meu trabalho. E aí o clube não me aceitou, aquele impasse, aquela confusão e tal. Foi quando eu fui à justiça e obtive o passe. Aí, em seguida, eu voltei para o Olaria. Primeira vez emprestado, a segunda vez com o passe. Então, quando eu cheguei no Olaria, eu cheguei assim debaixo de uma desconfiança, porque eu estava no auge da confusão lá no Botafogo, as pessoas, né, querendo entender aquilo, no meio de uma ditadura com censura, com não sei o quê. E a alegação era de que eu estava com cabelo grande, barba principalmente, né? Isso ligava à imagem de revolucionários da época e não sei o quê e tal, fizeram essa comparação, né, para justificar, se não aceitar minha rebeldia, né? Que para mim rebeldia é um valor, não é uma coisa depreciativa, né? Se você não se rebela como uma coisa que não vai mal, quer dizer, a evolução é impossível de prender a vida, né, com as mãos. Concordo contigo. Essa situação. E então, aí quando eu cheguei nessa primeira vez emprestada, era um ambiente, eu cheguei a procurar eu me senti tão pressionado, e o Paulinho de Almeida, que era um jogador extraordinário, ele era muito, muito durão, né? Aquele tipo de treinador durão, tal, não sei o quê, disciplinador, né? Como chama, algumas vezes um eufemismo autoritário, que nem era o caso dele, era um cara que valorizar mesmo o profissionalismo naquela altura, ele queria que o jogador tivesse uma postura e tal, e ele era muito rigoroso. E eu, então, quando o primeiro dia que eu cheguei, me senti tão pressionado que eu bati na porta lá do quartinho do treinador e tal, dizendo a ele que eu estava me apresentando e que eu não ia dizer por mim que eu era muito bom, ou gente boa, ou qualquer coisa e tal, mas que eu me colocava à disposição dele, que ele podia contar comigo e tal. Uma maneira de quebrar, assim, porque ele era muito sério, fechado, assim, e o que ia acontecer? Eu vinha com aquela fama de rebelde, entre aspas, né? E ele, durão, disciplinador, falei, ele vai ficar atrás de uma árvore esperando eu vacilar e eu vou ficar em guarda, não sei o quê. É um clima ruim de trabalhar, né? Tentando quebrar. Futebol que resolve é resultado. Infelizmente, aí essa primeira passagem me abriu as portas do Olaria de uma maneira muito aberta, assim, né? Ô Afonsinho, numa resposta anterior, acho que ficou subentendido, né? A gente falou aqui, citou en passant, clubes que têm dono, né?
E é um grande paradoxo, né? Um grande paradoxo que eu esteja falando com o Afonsinho, meio que conquistou o passe livre, se libertou do Botafogo, e hoje o Botafogo tem o seu passe institucional, não é livre, digamos assim, né? O Botafogo tem. Agora é o Botafogo que tem um dono, né? Essas soluções, as coisas da SAF, né? Enfim, é um debate bem mais longo. Mas o que eu te pergunto, Botafogo à parte, porque aí mexe com o teu coração, mas o que te alegra de ver hoje na bola? O que te faz parar para ver, assim, sentar no sofá e assistir para valer, né? É muito fácil a gente falar hoje de campeonato inglês, por exemplo, que estão os melhores jogadores, mas ao mesmo tempo é super legítimo não gostar de um jogo tão intenso, né? Eu não sei o que você gosta de ver hoje. Então, nós vivemos esse momento, né? De vez em quando existe uma palavra de ódio, você vem acompanhando. Isso começou assim, teve coisa anterior, mas começou assim, marcação, não sei o quê, né? O predomínio da questão física, da parte física sobre a parte técnica do jogador, né? A hipervalorização da valência física, né? Em relação ao... Então, isso é a coisa mais interessante. Isso veio. Então, era marcação, não tem marcação. Isso depois se transformou em pegada, tal e tal. A palavra de ordem hoje, aí você vê os garotos que estão treinando aí para tentar se profissionalizar, não sei o quê, sempre com um cronômetro, não sei o quê, tem que fazer tanto em tanto tempo, e não sei o quê, né? E isso, o futebol ficou mais pesado, né? Principalmente assim entre nós, porque onde são os grandes centros são os jogadores que têm mais qualidade mesmo, né? Então eu chamo atenção para essa contradição. O top time do Botafogo agora eu acho que é um time assim pesado, tem um predomínio de força física muito grande. Mas, quando você vai ver quem são os maiores, quem são os que mais se destacam e tudo, né? Não são esses jogadores hipertreinados, não sei o quê, até eu brinco, uma coisa que não pode não ter muito a ver, fala, o cara fica malhando aí 50, 100 quilos, não sei o quê, tá, a bola não pesa mais que 1 quilo, né? Cara, essa predomínio dessa questão física. Hoje a palavra de ordem é intensidade, e você vê. Mas quem são os grandes? É o Maradona, é o Pelé, é o Garrincha, é o Romário, uns porcariazinhos pequenininhos, que você não dá, entendeu? O Messi, né? Quem são os grandes, né? Os grandes nomes, os jogadores geniais, fora do comum e tal, né? Que acabam resolvendo a parada. Mas isso vai passando. Eu me empenho em que as pessoas façam o futebol livre, entendeu? Homem e mulher, porque o futebol feminino também avançou. Agora eu vi o time do Corinthians, principalmente, nessa decisão agora de outro dia, né, com o Flamengo. Os times, assim, tem jogadores, eu sempre falo, essa Rafaela, essa zagueira, ela joga no time do Botafogo de olho fechado, né? Fora outras tantas, quer dizer, a Marta com tantas conquistas, as outras dos outros países e tal. Então, porque se prestar atenção, né, o futebol hoje, nesse momento, ele é um esporte de risco. Volta e meia tem um jogador com uma máscara, com um negócio aqui, o choque de cabeça, os traumatismos cranianos, entendeu? As lesões, cirurgias, não sei o quê e tal. Onde que isso tem a ver com o futebol? Isso não tem nada a ver com o futebol. Isso é perfeitamente passível de punição pelas regras de futebol. Não tem que ter. O futebol é mais para um balé do que para uma luta. Entendeu? Então, basta que se insista né? Mas é um momento, tem que passar. Eu acho que o futuro, assim, o futebol independente de gênero, pode ser uma coisa, entendeu? Quanto mais artística, o futebol é mais para arte do que para
a luta, entendeu? Afonsinho, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso papo eu acho que eu estendi demais, você não fez metade das perguntas, hein? Mas você pode ficar à vontade se quiser continuar. Nós estamos aqui para isso, Afonsinho. E assim, eu ia te perguntar, e você fica à vontade para ver se houver uma resposta substanciosa para isso, né? Mas é sobre esse novo Maracanã, né? Que já não é mais tão novo, já está quase 10 anos aí na estrada, né? Você que tanto tomou banho nos ladrilhos amarelos ali do vestiário do Maracanã, esse novo Maracanã, queria saber como é que você o encara. Mas se impõe uma pergunta que eu faço aqui, e eu faço ela sempre lembrando que esse podcast, esse nosso papo aqui, o Monolito, nunca tem a intenção de colocar questões que são, enfim, coléricas. A última coisa que eu quero numa conversa nesse podcast é polêmica. Mas, ao mesmo tempo, o velório do Pelé sem jogadores pós-2000 se impõe. Eu não tenho como não te perguntar isso, Afonsinho. Se você acha que isso é mais sintoma, se é mais coincidência, se tem a ver com o fato de ter sido muito perto do Réveillon. Como é que você... Eu não tenho como não te perguntar sobre o velório do Pelé e a ausência de grandes estrelas. Isso é próprio de como a coisa é estruturada, né? O futebol é uma coisa muito de competição e desse negócio todo. O que me chama a atenção, assim, principalmente, eu não ter tido, é possível que tenha havido alguma coroa de flor, alguma coisa, mas nenhuma entidade representativa do jogador como grupo, como classe, entendeu? Não só individualmente, que individualmente tem vários problemas e tal, que o cara, né, tem que ir a Santos ou não sei o quê, ou tal e tal. É organizado muito em cima da individualidade, né? Então, eu só fui à última hora, porque eu não suportei, porque na minha formação a coisa foi tomando né, a perda do Pelé. Todo mundo, é claro, que ficou enquanto o Pelé tinha dias de agonia, aquela coisa, né, com suspenso no ar e tal, porque sabia que o desfecho não era agradável, né? Mas eu fui me dando conta de quanto nós temos uma diferença de idade de 7 anos. Então, na minha formação, né, eu pude depois jogar junto com o Pelé, antes contra e depois junto e tal. Mas o quanto aquilo era importante na minha formação, principalmente nesse processo que foi a saída do rádio, a entrada da televisão, né? A gente, como garoto no interior, vendo na casa do vizinho, aquele Santos extraordinário, né? Bicampeão do mundo, com a TV preta e branca, aquelas bolinhas pretas parecendo fantasma, a camisa do Santos e tudo aquilo. Então, eu totalmente ligado, né? Como aquilo, né? Com outros também, né? Com o Garrincha, que é um exemplo de vida, até para mim também tem uma importância. Eu até fui também, eu nem estava, eu estava em Ubatuba com a família, também não consegui ficar, né? Chegou um momento que eu não aguentei e fui lá no enterro do Garrincha e com o Pelé foi a mesma coisa. Eu nem estava aqui, eu moro em Paquetá hoje, eu estava lá na cidade, lá em Copacabana, no Rio e tal, passando aqueles dias. Aí eu vi a notícia que o sepultamento ia ser na quarta e não na terça, como presumia. Aí eu não tive condição de aguentar, aí estava até sem nada, assim, sem roupa, sem nada assim, para viajar, né? Aí eu peguei um ônibus, aí um piratão, e fui, porque eu não aguentei mesmo. Mas dessa ausência, como eu disse, eu acho que, né, que isso demonstra a pulverização, né, não só do futebol. Isso traz para o tempo atual, que eu acho que é o auge dessa desgraça humana do neoliberalismo. É isso que a gente está vivendo, esses dias que a gente está vivendo, assim,
o clube com dono, né? Um dono tem um clube na Inglaterra, na Bélgica, na França, nos Estados Unidos. Quer dizer, essa perversidade humana que é o neoliberalismo, que a gente precisa se livrar disso, né? Que é muito desumano. E eu acho que esses dias que nós estamos atravessando, porque atinge tudo, né? E o futebol se tornou um dos grandes negócios da sociedade atual, né? Contemporânea, e então não há como o dinheiro, sempre precisou de dinheiro para disputar, para ter os melhores jogadores e tal, mas já atingiu um nível, chegou ao ponto que está hoje, né? Que é um interesse como negócio dos maiores da sociedade atual. É um momento muito assim dessa forma. É um assunto, né, bem, como você falou, assim, bem interessante de se conversar, de se discutir. E tem uma coisa, viu, Afonsinho? Fazendo a lição de casa aqui para conversar com você, peguei uma Placar velha, uma revista Placar de abril de 71, que tem uma reportagem sobre você no Olaria, e parece provocação, mas na página seguinte à sua reportagem tem uma matéria mostrando que ia começar o Campeonato Brasileiro novo, né? O Brasileiro de 71, que era, né, a nova, né, o novo Campeonato Brasileiro, tudo ficou para trás, tal. E a CBD tinha contratado o IBGE para fazer uma pesquisa de números, tudo que balizassem a extinção e a proibição de clubes profissionais em cidades com menos de 100 mil habitantes. Ou seja, só ia ter time profissional cidade grande. E essa era uma das ideias do que o texto chama, em aspas, de gente da CBD, como saneamento profissional do futebol. E, enfim, acabar com um monte de emprego, fechar uma reportagem, inclusive mostra os clubes impactados com isso. Olha que interessante isso, hein? O União Bandeirante do Paraná recebeu essa notícia. Vem de uma cidade do Paraná que não tem 100 mil habitantes. Então vamos fechar? Vamos virar amador? E aí acaba com o passe de todo mundo, destitui isso todo mundo. Isso tá aí no nosso dia a dia. Por exemplo, eu vim do 15 de Jaú. O 15 de Jaú hoje, que é tradicional, que é, né, um lugar que fez grandes times, que marcou e tal, como você estava dizendo, clubes menores, dos subúrbios das capitais, das grandes cidades, ou né, os clubes do interior e tudo. Então, está na Série D, que é semi-amador, né? Porque você é obrigado a jogar com jogadores abaixo de 23 anos, entendeu? Quer dizer, e se você prestar atenção, houve na minha maneira de ver, um ponto de desequilíbrio da qualidade do futebol brasileiro, quando eles extinguiram a categoria de aspirante. Eu te agradeço imensamente, não só pela essa entrevista aqui, por esse papo, não. Por isso também, mas não só por isso. Até que andei entrando em impedimento aí, me estendi, mas aquele negócio de futebol já viu, né? Imagina. Não por isso, não por esse papo, eu fico muito honrado pelo papo, mas eu te agradeço como alguém que ama a bola também, alguém que foi apresentado ao futebol muito cedo, nunca pisou numa igreja para ir para uma missa, porque o tio e a família levavam. Não, mas é impressionante o seu conhecimento e a sua abordagem, é admirável. Eu te agradeço muito e eu faço uma última pergunta para você. Considerando que eu estou chegando, e assim, eu estou, né, chegando nos 40 anos, e até pela natureza do meu trabalho, das coisas que eu toco, sou visto por muita gente como um saudosista, como um nostálgico, como se isso fosse um problema. Eu não acho um problema, eu fui criado vendo Palmeiras da Parmalat contra o São Paulo do Telê, eram os dois melhores times do mundo, no Morumbi meio a meio. Eu tenho direito de ser nostálgico. Como é que a gente não vai ter saudade disso, né? E a pergunta que eu te faço é essa, considerando que a gente tem o futebol brasileiro, todo mundo que gosta de futebol brasileiro tem direito à nostalgia, porque o que a gente tem hoje, né, os nossos não estão aqui,
os nossos melhores, os nossos principais, a nossa festa tá adiada, tá presa. Eu queria saber como é que você mora em Paquetá é um lugar bucólico, é um convite à nostalgia, né? Só que a nostalgia, se a gente não cuida dela, vira melancolia. Eu quero saber como é que você cuida dessa saudade, porque deve dar muita saudade ter sido um jogador de futebol de topo, de primeira prateleira, como você foi. Você colocou bem a diferença de saudosismo para saudade, né? A saudade é outra coisa. Como você diz, é mais do que um direito. Então, assim, eu até estava falando agora nesse final de semana passado aqui por meus netos, né? Que estão aí agora, né? Só pensa em bola, quer jogar e tal. Eu está tentando se profissionalizar e os outros menores e tudo. Então, eu falava assim né? Eles agora, com toda essa informação aí, impressionante como é que eles, apesar da pouca idade, como é que eles conseguem, conhecem, como é que discutem, falam, é um negócio impressionante. E, então, né, essas coisas de valores, de não sei o quê, de transações, de transferências, não sei o quê e tal, eu falava, tem exemplos aí, né, exemplos mesmo de dignidade. É uma profissão, o cara é aquilo, né, dedica a vida a ganhar a vida daquilo, então com todas as implicações. Então, eu ainda citei assim, né, alguns jogadores. O próprio Pelé, depois de ter parado, foi voltar a jogar lá nos Estados Unidos. O Jairzinho jogou no Noroeste, depois foi jogar na Bolívia. Eu mesmo, por questão de passe, quer dizer, joguei no Olaria, no Madureira, voltei a jogar no 15 de Jaú, entendeu? Então, eu acho muito bonito isso, pessoas assim, né? Como é que um cara, o Jairzinho, furação da Copa, tem campeão do mundo e tal, e tal, e tal, e tal. Não, o sujeito, ele é aquilo. Então, isso é uma coisa de dignidade, não é nada desonroso. E agora, essa era a discussão com os netos, né? O Cristiano Ronaldo, que papapá, uma hora e tal, tal, tal. Ele não está jogando no Noroeste e tal, mas ele está pulando do Juventus para o Manchester, do Manchester para não sei o quê, e tal, e tal, e tal. No plano de riqueza, de dinheiro, dessa coisa, é outra escala, né? Mas ele está levando o trabalho dele até onde? O próprio Garrincha, que é o meu exemplo assim, de carreira, né? Daí que nós chamamos o nosso time aí, o Trem da Alegria, em homenagem a ele foi da primeira equipe, junto com o Nilton Santos, Orlando, Dida, Jair Marinho, Altair, toda essa gente, né, que a gente se juntou para seguir aí, né, fazendo nosso trabalho. O Garrincha, porque existe uma ideia assim, que o Garrincha parou cedo, não sei o quê, o Garrincha e tal, né? Eu fico revoltado que a imagem do Garrincha se prenda mais a uma história de alcoolismo do que o que o Garrincha significou, né? Que negócio é esse? Claro. Que negócio é esse? Então, é isso aí. Valeu, Afonsinho. Obrigado para você que nos acompanhou nessa conversa. O Monolito volta em breve com mais um papo e eu lembro sempre você de que a Central 3 é uma produtora independente e o nosso financiamento coletivo funciona em apoia.se/Central 3. Um abraço, a gente se vê.